Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu sou a Maíra Machado e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Olá, meu povo! A gente está aqui hoje num episódio mais que especial, que além de ser o último do ano, é o episódio número 100 desse podcast, que é uma verdadeira arma teórica e prática para o combate ao capitalismo e ao machismo. Como a gente costuma afirmar, o patriarcado não sentará no banco dos réus. Então cabe a nós, mulheres LGBTs, buscar a mais ampla unidade com o conjunto da classe operária, para colocar abaixo esse sistema de opressão e exploração. E é esse o convite que a gente faz a todos que nos escutam. E fazemos um forte chamado para que conheçam o Grupo Internacional de Mulheres e LGBTs Pão e Rosas, que junto ao Esquerda Diário impulsiona o podcast preferido de vocês. Pois é, gente, 2022 está acabando e entre as diversas coisas que rolaram esse ano, foi marcante as greves das trabalhadoras terceirizadas das universidades desse país, como a UERJ, Unicamp e agora o FMG. Todo o apoio. Essas mobilizações mostram a força para a gente poder encarar 2023, que vai ser um ano propício para a nossa luta, gente, já que vai marcar os 10 anos de junho de 2013, quando milhões de pessoas tomaram as ruas de todo o país para lutar por saúde, educação e moradia dignas. 2013 abriu as portas para a histórica greve dos garis do Rio de Janeiro em 2014, para as diversas greves de professores que ocorreram nos anos seguintes, para as ocupações de escolas em 2015 e 2016, para a greve geral de 2017, para as demandas mais sentidas pelas mulheres que protagonizaram a Primavera Feminista, além de ter sido a força para a luta do povo negro e das LGBTs. O PT até hoje diz que 2013 abriu as portas para a direita. Mas será que foi isso ou as alianças que o PT sempre fez com a direita no nosso país? A gente já falou muito disso várias vezes aqui no podcast, mas como recordar é viver, vamos falar novamente. O PT governou junto com a mesma direita que deu o golpe de 2016 e agora revive essa história numa frente ampla que tem o Alckmin como grande figura, mas também a Simone Tebet, defensora do feminismo liberal e uma série de empresas e figurões da direita tradicional que vão ser parte do próximo governo. A gente já viu durante a campanha que o direito ao aborto mais uma vez foi rifado e isso não se descola de toda a perseguição bolsonarista contra esse direito, como a gente tem visto nos últimos tempos. Os bolsonaristas seguem na porta dos quartéis, reivindicando intervenção militar e seguem defendendo as suas políticas mais reacionárias. Por isso a gente tem que se organizar e combater o bolsonarismo e a extrema-direita com a força da nossa luta. O nosso podcast travou e seguirá travando uma enorme batalha contra essa extrema-direita, contra o Bolsonaro e tudo que representa a linha de pensamento e ação desse setor que se coloca no nosso país. Mas a gente batalha muito fortemente pela independência política das mulheres, dos LGBTs e do conjunto dos oprimidos, para que junto à classe trabalhadora a gente possa batalhar pelo direito ao pão, mas também às rosas. Assim a gente fez esses 100 episódios que contou com a participação de mais de 90 mulheres e alguns homens também, para levar até vocês reflexões teóricas e políticas sobre a emancipação das mulheres numa perspectiva socialista. A gente teve aqui nomes como Andréa Datri, que é fundadora do Pão e Rosas na Argentina, a Jimena Vergara, do Left Voice nos Estados Unidos, a Josefina Martinez, do Estado espanhol, entre outras camaradas de peso. Eu quero dar um alô especial para Flávia Teles, que esteve com a gente durante esse ano pesado de 2022, e dizer que hoje a gente está com alguma dessas mulheres que vão falar aqui para a gente sobre o Pão e Rosas, sobre as nossas tarefas, sobre política e teoria revolucionárias. Eu quero, em primeiro lugar, chamar a Diana Assunção, fundadora do Pão e Rosas no Brasil e também idealizadora desse podcast. Manda ver, Di, conta pra gente como tudo começou. Oi, gente, sou Diana Assunção e estou aqui muito feliz para participar do episódio número 100 do podcast Feminismo e Marxismo. Queria dar um oi aí para Maíra Machado, Valéria Miller e Odete Cristina, nossas companheiras do Pão e Rosas e da MRT, que estão agora à frente do podcast Feminismo e Marxismo. E, bom, obrigada por vocês terem me convidado para estar nesse episódio. Eu fico bastante
contente, justamente porque o podcast ele surge como uma das iniciativas do grupo de mulheres Pão e Rosa, né? A Maíra tinha até me pedido para contar um pouco, né, como que surgiu o Pão e Rosas, como que surge essa agrupação de mulheres feministas socialistas aqui no Brasil. E foi mais ou menos em 2008, quando a gente, inspirada, né, no grupo de mulheres Pão e Rosas da Argentina, que surgiu diante de todo o processo de ocupações de fábrica em 2001 na Argentina, a gente também começou a pensar a necessidade de trazer essa agrupação aqui para o Brasil, e ela foi fundada justamente na PUC de São Paulo por algumas estudantes, me incluí aí, justamente para poder pensar a necessidade de um feminismo que não fosse um feminismo das estudantes, né? Ou seja, que fosse um feminismo que tivesse uma perspectiva de classe, não obreirista, mas uma perspectiva da evolução socialista, ou seja, a ideia de que não é possível lutar pela emancipação das mulheres, dos negros, das LGBTs, sem a luta anticapitalista, sem enfrentar o capitalismo, sem lutar por uma outra sociedade que para a gente seria diretamente o comunismo. Então a gente vê a necessidade de fundar uma agrupação assim no Brasil, né, internacionalista também, e surgiu também na PUC vinculado à necessidade de abordar a questão das trabalhadoras terceirizadas da universidade, né, no momento em que a terceirização já vinha avançando bastante. Então a gente começa com um núcleo, né, tipo, núcleo Pão e Rosa, era como se fosse um grupo de discussões com vários estudantes que começavam a debater essa questão para além das salas de aula, né, ou seja, buscando pensar como que as mulheres e a luta das mulheres apareciam nos currículos dentro da sala de aula, mas como que isso se dava na realidade, né? Ou seja, para além das múltiplas formas de opressão invisíveis que as mulheres sofrem, né, numa sociedade capitalista patriarcal, também pensar a relação disso com a exploração e como que isso se dava na universidade. Isso vai se expandindo também para várias outras universidades, locais de trabalho, e a gente conforma o grupo de mulheres Pão e Rosa aqui no Brasil a partir desse momento. Então, acho que foi um passo muito importante que a gente deu. E, na realidade, o grupo de mulheres Pão e Rosas levou adiante, impulsionou junto com as edições Iskra, com o MRT, a coleção Iskra Mulher, que, assim, eu considero que é um aporte muito grande para o feminismo socialista aqui no Brasil. Foram inúmeras publicações que a gente fez, tanto de autoria própria, das nossas próprias companheiras aqui no Brasil e em outros países, mas também a gente trouxe livros muito importantes, estudos muito importantes. Eu destacaria o livro Mulher, Estado e Revolução, da historiadora norte-americana Wendy Goldman, como um aporte reconhecido, inclusive, por várias outras correntes com as quais a gente não compartilha a mesma estratégia, o mesmo programa, mas que reconhece a importância de ter trazido para o Brasil, né, para o público brasileiro, esse estudo tão pormenorizado da Revolução Russa, né, da experiência de libertação das mulheres na Revolução Russa, ou seja, uma revolução operária e socialista, e também como fica claramente exposto no livro da Wendy Goldman, o desastre catastrófico que foi a política do stalinismo, tanto para os rumos da Revolução quanto para a luta das mulheres. Então, queria colocar um pouco isso, né? E aí, nesse sentido, a gente teve múltiplas iniciativas como o Pão e Rosas, desde a intervenção e participação em encontros de mulheres, uma participação efetiva no 8 de março, em todas as datas, né, que a gente se levanta para lutar por alguma questão específica, mas lutando todos os dias e como grupo de mulheres, atuando em vários e vários processos de luta, buscando essa unidade entre as mulheres e a classe trabalhadora, até mesmo porque a classe trabalhadora já tem um peso feminino e negro muito grande no nosso país, muito diferente da composição da classe trabalhadora no começo do século passado, e isso é um elemento fundamental, justamente para a gente poder pensar como avançar na auto-organização da nossa classe, com as mulheres trabalhadoras como vanguarda da classe, né, desse sujeito
social, histórico, revolucionário, que é a classe operária, e também batalhar pelo que a gente define como hegemonia operária, ou seja, como que a classe trabalhadora pode atuar como o verdadeiro tribuno do povo, né, para usar os termos do Lenin, no sentido de abarcar o conjunto das demandas de todos os setores oprimidos e explorados da sociedade. Então, um pouco essa é a nossa pergunta, resumidamente, né? Vocês sabem a nossa trajetória de já vários e vários anos. E como as companheiras colocaram, né? A gente agora está chegando nesse episódio 100 do podcast. Bom, por que a gente fez o podcast, né? O podcast ele vai surgir ali em 2020, no começo da pandemia. Já era uma ideia que a gente tinha de fazer algum empreendimento mais audiovisual, né, em algum momento, pensamos em fazer YouTube, depois a gente chegou nesse formato do podcast como uma boa iniciativa, porque a gente via que, por um lado, precisava ter uma entrada maior, né, esse formato de podcast, e também a gente via que não tinha absolutamente nada que falasse sobre feminismo socialista. Se for procurar feminismo liberal, vai ter um monte. Não com esses termos, né? Se autodefinem assim. Vários tipos de feminismos mais reformistas, que defendem, na realidade, a melhoria da situação das mulheres, mas não uma transformação radical da sociedade como raiz. Bom, isso tem um monte, né? Agora, feminismo socialista, né, ou seja, que reivindica o marxismo como ferramenta histórica de libertação da classe trabalhadora, não tinha. Então, o podcast ele surge aí. A gente não tinha nenhum plano muito claro. Na realidade, assim, quando a gente começou a fazer, a gente tinha um nome do podcast, uma equipe de companheiras prontas para levar ele adiante, um conteúdo que, obviamente, a gente veio acumulando durante todos esses anos. E vamos falando, bora lá, vamos fazer isso daí e vamos ver o que dá. E, na realidade, o próprio processo do podcast ele foi muito vivo, porque eu gostava muito da ideia de que a gente, por um lado, não tinha plano totalmente fechado e que ele foi se construindo de alguma maneira nesse sentido, né? Ou seja, nosso plano era dar uma batalha para fazer chegar ao máximo de pessoas as ideias do marxismo revolucionário, que, na nossa opinião, é o trotskismo, desde um ângulo que abarcasse o feminismo socialista, que é parte intrínseca do marxismo, não era uma coisa inseparável. Então essa era a nossa batalha. Isso significava transmitir conceitos teóricos, significava se remeter a experiências históricas, significava retomar os marxistas clássicos, significava também analisar as questões políticas da atualidade e significava também polêmicas, né? Como não poderia deixar de ser. Então, com este plano, a gente foi desenvolvendo um podcast que foi se auto-construindo um pouco a partir das ideias, iniciativas que iam surgindo a cada episódio, a gente ia inventando um monte de coisa. Começou num certo momento, a gente falou assim, mas será que não tem que ter um especial lutadoras? Porque a gente tem um livro, né, que chama Lutadoras, Histórias de Mulheres que Fizeram História. Vamos lá, vamos fazer. E aí que surgiu esse especial, que tem vários episódios, sempre dedicados a alguma lutadora, que inclusive, né, o nome lutadoras às vezes até meio restrito, né, para definir que são essas mulheres, né, grandes revolucionárias, no caso da Rosa Luxemburgo e outros. E a gente fez episódios especiais que resgatavam tanto a história de cada um, quanto as grandes batalhas políticas que deram, o papel que cumpriram na história. Então, teve esse. Depois a gente falou assim, mas precisa ter algum episódio que fale das revoluções, porque feminismo socialista não é. Feminismo socialista não fica falando de socialismo em abstrato, fala de revolução. Como foram os processos revolucionários? Qual foi o papel das mulheres? Quais foram os erros? O que aconteceu? Que lições a gente tem que tirar? Que resgate a gente tem que fazer para defender as bandeiras da revolução? Então, esse também foi uma outra ideia que foi surgindo. E a cada episódio a gente ia pensando que sempre faltava algum tema. A gente fez listas intermináveis de temas e conceitos para
tratar de tudo. E era muito interessante, porque sempre alguém falava assim, falta falar de não sei o quê, falta não sei o quê. A gente tentou. Tanto que, enfim, eu acho que o catálogo que hoje tem no podcast Feminismo e Marxismo é impressionante. Né? Um dos maiores catálogos que existem podcasts no Brasil sobre o tema do feminismo socialista. Então, eu acho que é um aporte, uma conquista muito importante. E nada disso esteve desvinculado da nossa agrupação de mulheres e da necessidade de organizar mulheres trabalhadoras, estudantes, jovens, desempregadas, donas de casa, enfim, todas as mulheres que queriam se organizar. E a gente justamente organizou um podcast que contou com uma ampla participação de dezenas de companheiras em cada episódio. Isso também tornou o podcast uma ferramenta muito viva. E, bom, no último ano, eu passei o bastão aí para várias companheiras que passaram a assumir, dar sua própria cara ao podcast, o que mostra uma agrupação cheia de personalidades próprias, que desenvolveram sua própria visão, digamos assim, no marco de uma compreensão comum, né, que nós temos no Põe Rosas, na MRT, em relação à luta das mulheres. E eu acho que isso é muito rico e muito importante, e eu fico extremamente feliz desse projeto chegar ao episódio 100, e espero vida longa ao podcast Feminismo e Marxismo e as companheiras que estão aqui levando adiante esse trabalho impressionante que chega em todos os cantos do país. A gente recebe, né, mensagens de vários estados com companheiras com relatos impressionantes de que o podcast foi uma verdadeira universidade para entender o que é o feminismo socialista. A gente quer levar adiante esse trabalho, essa batalha, né, para ser uma contribuição não só do ponto de vista de resgatar o feminismo socialista, mas de posicionar ele na realidade, que significa também fortalecer a nossa luta contra toda a extrema-direita, contra esse bolsonarismo que permanece vivo, né, mas com independência de classe. Né? Isso significa, de maneira independente desse novo governo eleito, o layout em que já conta com inúmeros empresários e setores da direita que a gente sabe que não tem absolutamente nada em comum com a gente. Então, meninas, muito obrigada pelo convite, eu estou bastante feliz de estar participando. Vida longa ao podcast Feminismo e Marxismo. Bom, gente, depois de tudo isso que a Diana colocou pra gente, eu quero passar a palavra para a Andréia Pires, trabalhadora da limpeza, ex-operária, que já esteve com a gente em outros momentos, e também passar a palavra para a Érica, que é da Federal do Rio Grande do Norte, e para a Carol, que é estudante da UERJ, no Rio de Janeiro. Olá, camaradas! Primeiro eu queria agradecer muito o convite para participar desse episódio número 100 do podcast Feminismo e Marxismo. Estou muito orgulhosa disso, estou muito feliz por ter sido convidada e por fazer parte desse podcast que é histórico, viu? Uma saudação a todas vocês e vou te falar o porquê que eu estou no Põe Rosas. O ano era 2012, eu era operária em uma fábrica de alimento e lá eu conheci 2 trabalhadores, o Eduardo e o Evandro. Eles já militavam em uma corrente, né, num grupo que chamava LERC-I na época, que agora se chama MRT, que é o Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, ao qual eu faço parte com muito orgulho e clareza. Né? A minha vida estava mudando, a minha vida particular estava mudando radicalmente na época, né? E eles me apresentaram o Pão e Rosas, né? Esse grupo de mulheres incríveis que está no Brasil desde 2007, que está na luta pelas mulheres, né? Que está na luta contra a opressão e a exploração, só que nível apaixonante. O Pão e Rosas tem essa característica, é muito apaixonante, né? E junto com o grupo, eu conheci, além das mulheres maravilhosas, incríveis, e que a grande parte delas se tornaram minhas grandes amigas, eu conheci também o Marx, que foi para mim uma luz. Não no sentido religioso, tá, gente? Mas no meu dia a dia. Conhecer Marx, estudar Marx, me fez ter mais esclarecimento, né, em relação ao quão cruel é o capitalismo. Eu reconheci também muito mais o valor
que eu tenho como trabalhadora e também da minha força como mulher. E aí eu me encontrei organizada, fazendo política, estudando, e aí sim, aí veio com força total aquela força, a minha força lá de dentro para lutar pelas terceirizadas, pelas operárias, pelas domésticas, professoras, estudantes, e isso foi incrível, pessoalmente e também politicamente na minha vida. E o Põe Rosa, só a formação dele, né, gente, que aconteceu em 2001, ela por si só ela já é uma inspiração, né? Porque foi inspirada numa luta operária das mulheres da fábrica têxtil de Brockman, né? Na Argentina. Então, só isso já é muito inspirador. Muito inspirador. E hoje, assim, depois de exatos 10 anos que eu estou no Põe Rosas, e eu tenho muito mais a agradecer, sinceramente, muito mais a agradecer do que eu posso, sabe, do que eu já contribuí, na verdade. Mas o meu compromisso é contribuir até o final da vida, até o final da minha vida, contribuir com o Põe Rosas nessa luta que para mim foi apaixonante e que fez muita diferença na minha vida particular. Não só pelas companheiras que eu conheci, mas também pelo reconhecimento dessa força que eu já falei e pelas grandes amigas que eu fiz. E estar organizado é isso, é você se achar no mundo. Pode parecer até um pouco piegas, mas realmente é você se achar, é você se encontrar e encontrar sua força. O Põe Rosas é muito isso. Então, eu coloco aqui a minha parte mais sensível, assim. Mas politicamente estou muito forte, assim como a minha paixão pelo Põe Rosas. Parabéns pelo 100º programa. Nossa, demais, histórico. E vamos para mais 100, com certeza, com certeza. Espero ser convidada ainda muitas vezes para fazer parte desse podcast, que é muito importante. Beijo em todas vocês e viva a luta das mulheres e viva a revolução. Oi, gente, eu sou a Érica, sou estudante de Ciências Sociais aqui na FRN e queria agradecer muito a todas as companheiras pelo convite de estar aqui nesse espaço com vocês, trazendo um pouco da reflexão da necessidade da luta das mulheres jovens por um feminismo socialista, né, que lute pela emancipação das mulheres, dos negros, LGBTQIA+, da emancipação da toda a classe trabalhadora, enfrentando aí os capitalistas e os governos com independência de classe, que a gente acha que é fundamental, né? E eu fico muito feliz de pensar aí de que, particularmente comigo, com o Põe Rosas já vem aí de um ano, né, construindo essas ideias revolucionárias desde aqui, onde eu milito, em Natal, Rio Grande do Norte, mas também pensar que são levadas aí internacionalmente com companheiras em vários lugares do mundo e que, inclusive agora, nesse instante, estamos aí lançando uma nova organização lá na França, impulsionada pela Revolução Permanente, onde essas ideias estão colocadas com muita força e é muito louco, né? Porque é em meio ao nível de apodrecimento do capitalismo com a crise econômica, com o retorno aí das guerras entre as potências, com a pandemia, com a degradação do planeta. E é justamente por isso que é muito urgente, né, que existe essa reconstrução de uma esquerda revolucionária que seja à altura dos desafios colocados. Com uma juventude que se coloque muito à frente, né, que se arma através do marxismo revolucionário como ferramenta essencial para enfrentar todas as mazelas que esse sistema nojento deixa pra gente. E, mano, pra mim é muito inspirador saber que faço parte da geração das jovens iranianas que estão lá se rebelando, questionando o regime teocrático e a opressão às mulheres, queimando seus véus e gritando mulher, vida e liberdade, abaixo o ditador, porque é essa mesma juventude que também tá lá nos Estados Unidos, de 17 a 25 anos, LGBTQIA+, a geração Union, que tá botando medo nos capitalistas, fundando seus sindicatos, que, enfim, tá também usando lá um boné escrito como Jeff Bezos. Pra mim, é essa moral que tem que ter a juventude e essa geração, né? É essa juventude também que tá lá na China, travando uma luta muito importante com os trabalhadores da Foxconn, contra a superexploração e contra as medidas autoritárias de Xi Jinping. E é uma juventude que é trabalhadora, que é feminina, que é negra, LGBT, que não arreda o pé e que não aceita esse futuro de miséria que nos é oferecido, né? Porque a gente vê nas séries, nos filmes,
que a ideologia burguesa bota que é muito mais fácil imaginar o fim do mundo do que um novo sem exploração e sem opressão que vale realmente a pena ser vivido. E que são processos que estão acontecendo atualmente no outro lado do mundo, mas que a gente acha que é fundamental e que dão um gás pra gente pensar nos combates cotidianos aqui no Brasil. Contra o bolsonarismo, contra a extrema-direita, contra os cortes que tá aí assolando a vida dos bolsistas, né, que recebem R$400 por mês, que é, nossa, muito pouco, mas que nem isso estão sendo garantidos, né? E também tem o pagamento dos salários dos terceirizados que não estão recebendo. Inclusive, hoje teve um ato aqui na FRN dos terceirizados lá na reitoria pelo pagamento imediato desses salários, porque tá a nível de precarização que não sabe como que vai acabar o mês, como que vai comprar comida. E, mano, isso é muito revoltante, né? Porque, inclusive, é justamente uma categoria que faz a universidade estar em pé todos os dias, né? E é fundamental os estudantes estarem lado a lado nessa luta, porque a gente sabe que nossos inimigos são os mesmos, é o governo Bolsonaro, é a reitoria que desconta tudo, enfim, que na verdade, para a gente ir contra todos esses ataques, é a Aliança Operária Estudantil, que é justamente a única capaz de colocar todos esses ataques, todos esses cortes abaixo. Enfim, isso é muito importante de confiar nas nossas próprias forças, independente de todos os governos. E eu não poderia deixar de colocar aqui o que aconteceu nesse final de semana, depois do jogo da Copa entre Marrocos e Portugal, que foi o absurdo da repressão policial francesa contra os marroquinos que estavam lá celebrando a vitória do jogo. E a gente acha que o papel do feminismo é fundamental, batalhando contra toda essa perseguição aos imigrantes, que é aí, enfim, nossos irmãos de classe que são causados essa repressão pelo imperialismo, pelo capitalismo. E é por isso que é tão fundamental batalhar pela unidade, enfim, de todos os setores oprimidos, das mulheres, dos negros, dos imigrantes LGBT, que fazem parte da grande massa da classe trabalhadora, que é a única que pode colocar, enfim, que pode romper com esse sistema. Enfim, pensar de criar um novo que não tenha nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de exploração. E nesse sentido, eu fico muito feliz de construir o Pão e Rosas, enfim, batalhando pela unidade da nossa classe trabalhadora, que não tem nenhuma fronteira. E, enfim, agradecer muito mais uma vez o convite a todas as companheiras. E, enfim, espero vir aqui muito mais vezes. E é isso. Muito obrigada. Oi, gente! Que prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou a Carol, assistente de pedagogia da UERJ. E, na verdade, vou trazer um pouco da minha experiência, que é construir o Pão e Rosas aqui no Rio de Janeiro, que é um Rio de Janeiro marcado pela violência policial, o Rio de Janeiro de Cláudio Castro, o Rio de Janeiro tipo das milícias, o Rio de Janeiro da miséria cotidiana contra os setores mais empobrecidos da classe trabalhadora. E que, na verdade, tudo isso passa, aprofunda a opressão de gênero contra as mulheres da classe trabalhadora. E eu falo muito de um lugar, tipo, de uma jovem que vive no Rio de Janeiro há 20 anos e viveu 16 anos morando em favela, porque, na verdade, eu sou nordestina, sou do interior da Bahia. E minha mãe, né, tipo, veio para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de trabalho e, na verdade, se deparou, tipo, com um trabalho doméstico, porque foi a única coisa que restava. E esse trabalho, né, tipo, colocou ela em diversas situações de muitas humilhações, e não só, tipo, humilhações, mas, inclusive, de ser muito explorada pelos seus patrões, né? E não só isso, né? Tipo, a vida, tipo, na favela é bastante profunda, tipo, do que é, tipo, uma violência, tipo, de Estado, que também atinge as mulheres da classe trabalhadora. A gente sabe, né, tipo, que a violência policial atinge principalmente a juventude negra e pobre, mas, em certo sentido, também atinge as mulheres pobres da classe trabalhadora que criam seus filhos nas periferias, nas favelas, porque essas mulheres sentem o medo constante de perder seus filhos para a violência policial. E, na verdade, tipo assim, eu falo filhos, mas, assim, pode ser filhas, assim como Maria Eduarda, assim como Jennifer. Pode ser, tipo, crianças, porque, na verdade, para a polícia não tem idade e nem gênero, né? A polícia, ela tem um alvo. E os alvos, tipo, da polícia são os negros e pobres que estão, tipo, na favela.
Então, as mulheres que vivem, né, tipo, nas favelas têm esse medo cotidiano de perder, tipo, seus filhos para violência, tipo, policial. E, na verdade, isso é muito opressivo e que fere essas mulheres, tipo, de uma maneira que é difícil até colocar aqui, né? E não só isso, né? Tipo, pra gente debater também sobre a questão, tipo, da opressão de gênero, tem que passar pelo debate do que significa a terceirização. Inclusive, eu participei, tipo, de processo eleitoral, tipo, na UERJ, um processo eleitoral de DCE, que a gente, quando abriu a fala no debate entre as chapas, a gente homenageou as mulheres terceirizadas da nossa universidade que trabalharam durante 7 dias e não receberam. E essas mulheres são, em grande maioria, mulheres chefes de famílias, mulheres negras. E não só isso, a chapa que concorreu às eleições de DCE, tipo, da UERJ, que foi a chapa que nós participamos, que tem várias outras companheiras de lutas, que são mães solos, que são trabalhadoras, que são terceirizadas também, foi a única chapa que levantou o debate sobre a questão da legalização, tipo, do aborto. Então, assim, pensar a violência policial, pensar a questão da terceirização, pensar, tipo, a questão da legalização do aborto, é pensar em como construir o Pão e Rosa, que é uma agrupação, tipo, socialista e feminista, assim, que, na verdade, vai na raiz do problema do que é mais sentido, tipo, das mulheres, e pensa que, na verdade, não é que pensa, né? Defende que os problemas mais sentido das mulheres da classe trabalhadora serão resolvidos através da luta de classe e organização, tipo, dos trabalhadores. Porque, assim, não dá pra gente pensar, tipo, o que é a realidade, tipo, das mulheres por fora de não defender a questão da legalização, tipo, do aborto, que significa um número, tipo, de mortes de mulheres que, por um lado, não têm, tipo, assistência do Estado para garantir uma maternidade plena, e, por outro lado, são mulheres que não têm condições financeiras de conseguir um aborto, tipo, de qualidade, e muitas delas acabam morrendo. Então, tipo assim, um debate sobre a questão, tipo, do aborto é um debate de saúde e vida das mulheres empobrecidas da classe trabalhadora. E esse debate também tem que passar o que significa, principalmente também a questão, tipo, da terceirização, que na verdade é um trabalho ultra precário, é um trabalho onde a grande maioria das mulheres são invisibilizadas e são bastante exploradas e oprimidas. Então, assim, a gente acha que construir o Pão e Rosas também é pensar, tipo, esses dilemas dessas mulheres e pautar nas estruturas onde nós estamos, porque nós entendemos que para superar, tipo, os problemas, tipo, de gênero que as mulheres vivem cotidianamente em suas vidas, em seus locais de trabalho, tem que ser uma pauta da juventude nas universidades, tem que ser, tipo, pauta nos locais de trabalho, tem que ser pauta, tipo, da Assembleia, porque só assim a gente vai conseguir superar, tipo, essa opressão, tipo, cotidiana contra as mulheres. Então, assim, eu quero trazer um pouco, né, do que é, tipo, construir, tipo, o Pão e Rosas, passando por essas questões que eu apresentei aqui para vocês. E para fechar, eu fecho a minha participação aqui, agradecendo o convite de estar aqui com todas vocês. Nossa, gente, foi forte, hein? E para seguir as discussões, agora eu vou chamar 3 mulheres que já estiveram mais de uma vez com a gente e que são brabas demais na discussão marxista. Passo a palavra para Odete Assis, Leti Parques e Virginia Hitzel. Oi, Maíra. Oi, pessoal. Bom, falar do Pão e Rosas é sempre uma coisa muito apaixonante para mim. Tem uma coisa que sempre me marcou muito, que foi essa luta, né, muito forte em relação à defesa das trabalhadoras terceirizadas, contra o trabalho precário, como já falaram aqui, mas também essa marca que não somos um monopoder, somos milhares pelas ruas, que justamente se contrapunha a uma lógica do feminismo liberal, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente discutir isso, né? Porque na segunda metade do século XX, a vida da maioria das mulheres no Ocidente, especialmente nos países centrais e nas grandes metrópoles, ela se transformou bastante, assim, né? De uma forma que era quase impensável. E isso se colocou num paradoxo entre a conquista de alguns direitos e um significado brutal do que era o neoliberalismo na vida de milhares de pessoas. Então não foi um processo linear, não foi uma coisa que evoluiu gradualmente num único sentido e nem que é estendido a todas as mulheres, mas que é
uma grande manobra da qual o feminismo liberal, que impõe rosa sempre se contrapôs, tenta cooptar a luta das mulheres com a ideia de que o nosso objetivo final é romper o teto de cristal, é colocar uma de nós no topo de um ponto de vista bastante individualista, né? Só que justamente a conquista desses direitos, ela foi resultado das nossas lutas, em particular, né? Muitos desses direitos dos últimos períodos foram de processos das lutas, né? Na década de 60, de 70, onde que se colocava bem forte a ideia de que o pessoal é também político, né? E foram décadas onde não se questionava somente o patriarcado, mas também se questionava o colonialismo, o racismo, a heterossexualidade, questionava esse sistema de dominação, e era um processo de bastante radicalização social e política das massas, né, que se levantava contra a exploração do sistema capitalista no Ocidente, contra a opressão exercida pela burocracia stalinista nos estados operários do leste da Europa, enfim. E embora muitas dessas mudanças que elas foram alcançadas na vida de milhões de mulheres, assim, uma marca é que ainda assim, esses direitos conquistados no marco da democracia capitalista, eles não eliminavam a opressão patriarcal, não eliminavam o racismo, nem a exploração que mantém milhares de seres humanos submetidos à escravidão assalariada, assim, que a gente vê a barbárie da fome, das guerras, da poluição, de inundações, secas, desemprego, miséria. A gente vê aqui, tem mais de 1 bilhão de pessoas que vivem na extrema pobreza e que 70% são mulheres e meninas, né? Então, esse contraste entre o que promete o feminismo liberal e o que realmente é a vida das mulheres, ele é uma marca muito forte da qual nós, do Põe Rosas, sempre travamos um combate muito grande para mostrar que essa estratégia ela é impotente para a emancipação das mulheres e que, por isso, o nosso feminismo socialista ele busca dar uma resposta mais profunda a todo mundo que quer realmente acabar com a opressão de gênero, com toda... E nesse sentido, é uma luta também contra esse sistema, né? E eu acho que, particularmente, quando a gente vê que pós-junho de 2013, dos reflexos e impactos que tem nas novas formas de pensar é um sentido mais massivo de questionamento ao conservadorismo patriarcal que é muito forte no Brasil, né? E como que isso se colocou, inclusive em choque, e o bolsonarismo sendo uma resposta a esse questionamento que existiu, mas também, no certo sentido, do feminismo liberal, tentando cooptar isso para reduzir as aspirações a não se enfrentar com o sistema capitalista. O feminismo socialista do Põe Rosas, ele é absolutamente necessário para a gente poder seguir essa luta que é fundamental pela emancipação das mulheres e do conjunto da humanidade, assim. Eu acho que isso é uma questão muito importante do porquê ser Põe Rosas. Oi, pessoal. Em primeiro lugar, dizer que eu fico muito feliz de estar participando desse episódio especial aqui do Feminismo e Marxismo. É um podcast que, para mim, se destaca muito também pelo aspecto de ter contribuído para ser um espaço de reflexão e de resgate teórico, político e estratégico sobre a questão da luta contra o racismo e o patriarcado, né? Sobre pensar essa parcela tão importante do proletariado brasileiro e mundial, que são as mulheres negras, né? E as mulheres racializadas, mais de conjunto, que foi diversas vezes, né, tema aqui do nosso podcast. A gente já debateu o resgate do papel das mulheres negras na luta revolucionária no Haiti, já debatemos algumas personagens feministas e antirracistas importantes, né, aqui nesse programa. Também tivemos a oportunidade de debater as Panteras Negras, né, enfim, a gente passou por várias temáticas aqui que buscaram fazer essa contribuição, que na minha opinião é uma contribuição teórica muito importante, no momento onde existem uma série de armadilhas, né, sendo oferecidas aí para as mulheres negras a partir do desenvolvimento de processos de luta internacional, onde as mulheres negras ocuparam um lugar de destaque, né, as mulheres de um lado, os negros de outro, mas também as mulheres negras como uma parcela em específico, né, da vanguarda que internacionalmente luta contra a crise capitalista,
os efeitos da crise capitalista, né, e contra os ataques que os patrões estão lançando contra a gente viu as mulheres negras sendo decisivas para o processo de luta do Black Lives Matter, né, Vidas Negras Importam, luta por justiça por George Floyd. Também vemos mulheres negras na linha de frente dessa geração U, né, que está fundando sindicatos nos Estados Unidos. E aqui no Brasil é evidente, né, o papel que as mulheres negras têm cumprido de ser um fermento que, enfim, que mobiliza, contagia e atiça, né, a energia de luta de distintas categorias de trabalhadores, né, como, enfim, terceirizados da limpeza em várias universidades, professoras e professores, né, uma composição negra nas vanguardas das greves, dos processos de mobilização, que é uma expressão justamente de como esse feminismo marxista, né, que a gente do Põe Rosas constrói, que faz com que em todos os lugares de trabalho nós sejamos a parcela dos ativistas, né, a parcela ativista que está ali lutando para unificar a luta da classe trabalhadora com a luta contra o racismo e a luta contra o patriarcado, justamente porque a gente vê, em primeiro lugar, que essas opressões têm que acabar, né, urgentemente, que não é justo viver num mundo, não está certo viver num mundo, a vida não tem sentido em um mundo onde as pessoas são assassinadas meramente por serem negras, moradores de periferias, de favelas, né, onde as pessoas sofrem violências tão profundas e onde a gente vive, né, com essa realidade brutal de diferença de condições de vida e salariais entre homens e mulheres, entre negros e brancos, né? A gente é uma agrupação, o Pão e Rosas, que está em todos os locais de trabalho dizendo que é preciso lutar pela igualdade salarial entre negros e brancos, entre homens e mulheres, que é preciso unificar a classe trabalhadora na luta contra a opressão às mulheres negras, às mulheres, às negras e negros, né, aos indígenas, à população LGBTQIAP+, porque isso é justamente uma concepção de um feminismo marxista que entende que para poder enfrentar o racismo e o patriarcado é preciso lutar contra o capitalismo, né? E aí a gente está vendo justamente nesse momento onde negras, negros, indígenas, LGBTQIAP+, mulheres estão ocupando a vanguarda dessa luta contra os ataques da crise capitalista, surge justamente uma série de armadilhas que são colocadas por alternativas liberais e neoliberais dentro dos nossos movimentos, né, que buscam exercer algum tipo de controle do destino das nossas lutas, limitar o teto de aspirações das nossas demandas ao que o capitalismo pode oferecer, que a gente sabe que eles dizem que pode oferecer é sempre mito, né, porque não existe um capitalismo conseguir ser antirracista, conseguir ser antipatriarcal. E, na verdade, o que a gente vê, né, é que eles vão dizendo que a gente pode ser uma no poder, a gente pode ser uma no topo, e o que a gente já disse várias vezes aqui nesse podcast é que enquanto houver topo, vai haver chão, né, e esse chão vai estar sujo de sangue negro, indígena, proletário, LGBTQIA+, feminino. Então, por isso aqui pra gente, né, a gente até debate um pouco essa questão sobre o feminismo interseccional, né, que é um feminismo que muitas jovens buscam como uma alternativa ao feminismo liberal das patroas, das banqueiras, das chefes, né, vendo no feminismo interseccional talvez uma alternativa a esse feminismo pequeno burguês e liberal, porque é um feminismo que fala das mulheres negras e etc, né. Agora, eu vou trazer de novo um evento que para mim foi muito marcante como professora, que foi quando uma aluna minha me procurou, né, uma aluna de 12 para 13 anos, para dizer justamente que ela entendia que a diferença entre o feminismo interseccional e o feminismo marxista é que o feminismo marxista fala da necessidade de fazer revolução, né, ou seja, entender que existe uma fronteira de classe que nos impede de ser aliadas das mulheres burguesas e liberais, dos negros burgueses e liberais, né, que como já disseram alguns poetas, não são nossos aliados, né, o fato de a gente ver que existe essa fronteira é o que nos faz ter certeza de que é preciso caminhar de mãos dadas com homens cis, brancos, na jornada de enfrentamento contra o sistema capitalista e de combate contra todas as opressões, contando com esses sujeitos, né, com esse sujeito que é a classe trabalhadora, que é uma classe de múltiplas cores, gêneros, idades e nacionalidades, como uma classe que vai buscar dar unida esse combate, né? E isso, na verdade, a nossa geração está provando
que é um espírito da nossa época, um espírito dos tempos. E eu termino aqui essa saudação aqui ao podcast, fazendo, portanto, uma enorme saudação à perspectiva revolucionária de enfrentamento contra o sistema capitalista, a necessidade de lutar por uma sociedade comunista, livre das classes, livre do lucro, livre da exploração, onde o nosso horizonte, né, como lutadoras antirracistas e antipatriarcais, seja o horizonte de uma sociedade onde não só nós temos direitos iguais e condições iguais de vida, né, entre mulheres e homens, entre negros e brancos, mas também a gente não é obrigada a vender a nossa força de trabalho e perder 1/3 ou metade da nossa vida nas mãos do patrão. Então, uma enorme saudação ao podcast Feminismo e Marxismo, e vamos que vamos na luta pelo feminismo marxista, um feminismo socialista, comunista, para poder lutar de forma definitiva contra o racismo e o patriarcado. Até mais! Oi meninas, tudo bom? Tô muito feliz de estar aqui participando desse episódio. Queria contar um pouquinho, na verdade, da minha trajetória, assim, um pouquinho de quando eu comecei a militar lá em 2011. Foi uma coisa para mim muito marcante, assim, porque eu estava conhecendo as ideias revolucionárias, estava conhecendo o marxismo, me conectando aí com uma tradição, né, muito poderosa, né, que traz pra gente um sentido mais de vida, de existência, assim, muito profundo, e isso se casou diretamente também com me conhecer, né, ou seja, também fazer a minha transição de gênero, e o que me fortaleceu muito foi ter tantas camaradas do meu lado, me apoiando e podendo ter uma construção da minha identidade muito coletiva, assim. E quando eu falo coletiva, é em muitos sentidos mesmo, assim, porque tem uma situação que eu passei logo no começo da minha militância, logo que eu tava começando a minha transição de gênero ainda, eu tava sofrendo com o meu cabelo curtinho, aquela coisa, e a gente foi apoiar uma luta de uma empresa chamada Fasson, que era uma quarteirizada no metrô de São Paulo. Na época eu nem ainda entendia como que poderia ter, né, uma situação tão profunda de precarização, que passava justamente por uma terceirização de uma terceirizada, né, e que levava a uma situação de absurdo de condições trabalhistas, etc. E a gente foi lá apoiar. E, obviamente, que quando eu cheguei, né, eu acho que rolou um estranhamento e um pouco uma dúvida, né, de muitos dos trabalhadores que estavam ali. E eu também estava muito insegura de como ia ser isso, porque, enfim, todos os lugares que eu estava indo, era uma outra forma de pisar no chão, de ver as pessoas, de ser vista e etc. E aí eu lembro de que no primeiro dia que a gente chegou, era uma coisa de olhares e um certo estranhamento. E a luta foi, né, acontecendo e a gente foi indo e voltando. E todos os dias a gente estava lá de manhã e aí na hora da gente conversar, eu via que ia se aproximando mais e etc. E aí teve um momento que, na época, o sindicato, né, dos metroviários foi lá para justamente querer atacar, né, a mobilização e especialmente, né, atacar a gente que estava ali enquanto estudantes indo apoiar e dizendo para os trabalhadores que eles tinham que confiar na sua própria força. E aí eles tentaram, na verdade, atacar a gente dizendo que era absurdo, que tinha algumas organizações que levavam homens vestidos de mulher para tirar sarro das manifestações ou coisa do tipo. E o que me deixou, assim, muito, muito surpresa e feliz foi ter sabido que houve uma resposta de um dos trabalhadores que estava lá dizendo que eu tinha ido lá apoiar eles desde o primeiro dia. Então, que eles tinham que, na verdade, ficar quietos em relação a isso, porque era muito mais profundo ter uma pessoa como eu, ainda que, obviamente, talvez eles não entendessem tão bem o que significava a minha transição de gênero, e eu mesma, na época, também estava querendo descobrir o que isso significava. Mas ter tido essa defesa, ter tido esse encontro, ter tido essa experiência de ver como, num processo de luta de classes, né,
a consciência dos trabalhadores se funde, né, se permite avançar, né, até porque se colocam questões práticas e objetivas, né, de como se fortalece essa luta quando a gente está juntos, né, lutando contra a opressão e contra a exploração e etc., que isso foi uma coisa para mim muito marcante. E eu acho que isso é muito louco de pensar, porque existiu e ainda existe, infelizmente, uma corrente aí que se diz feminista e também se diz radical, mas que, se a gente for parar para ver, nunca vai muito até a raiz de nenhum problema, que, enfim, diz que usa termos que algumas pessoas podem confundir, se seriam termos marxistas, se seriam materialistas, porque falam de classes, porque falam de várias coisas, mas quando se analisa mais profundamente, tem um discurso extremamente biologicista, um discurso muito raso, porque, por um lado, abre mão de metade da população mundial, né, dos homens, inclusive, dos trabalhadores, né, para ter uma perspectiva unicamente genitalista, assim. E, bom, hoje a gente vê que esse tipo de discurso é muito bem utilizado também pela extrema-direita, né, e que algumas das adeptas do feminismo radical depois se tornaram, tipo, Sarah Inverno, né, que a principal função que teve nos últimos anos foi perseguir uma criança de 10 anos contra o direito dela fazer o aborto. Então, eu acho que, além do combate que a gente dá muito forte contra o feminismo liberal, também construir um feminismo socialista, eu acho que é parte também das batalhas que a gente deu aqui na UFABC, que é a universidade que eu estudo, que eu ingressei pelas cotas trans, que foi uma luta que eu travei junto com outras pessoas trans e outros estudantes naquela universidade, mesmo antes de ser estudante, né, assim, oficial. E eu me orgulho muito de ter batalhado por isso, ter batalhado pelo banheiro, ter denunciado brutalmente a terceirização dentro da UFABC, que estourou com uma denúncia brutal de uma trabalhadora trans que não podia sequer lavar os banheiros femininos porque a sua chefia não deixava ela acessar esses espaços, assim. Então, eu acho que essa atuação, essa força que a gente tem enquanto Põe Rosas é uma coisa realmente muito apaixonante, porque conecta, de fato, a nossa vida, né, nossos sentimentos, nossa existência, com uma estratégia que efetivamente está se preparando para derrotar, né, tipo, os nossos inimigos, a burguesia, né, o capitalismo, o patriarcado, e abrir espaço, de fato, para nossa emancipação. Gente, depois dessas falas, é fundamental que a gente fale mais profundamente sobre a necessidade de lutar pelo socialismo e pela construção de um feminismo socialista. Com vocês, Marie Castaneda, que é estudante da UFRN, e Valéria Miller, que é estudante da URGS. Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês, mulheres com as quais eu tenho a sorte de lutar ombro a ombro, seja na distância que for. Queria colocar também um pouco, porque quando eu conheci o Põe Rosas, eu me considerava feminista, mas eu não conseguia entender porque direitos básicos como a igualdade salarial, o direito ao aborto não são garantidos. Mas eu não vi o que isso tinha a ver com lutar pelo socialismo. E no dia que eu conheci o Põe Rosas, uma companheira nossa me disse, citando Louise Millett, que o socialista que não é feminista carece de amplitude, mas quem é feminista e não é socialista carece de estratégia. E realmente, né? A Carol, inclusive, estava falando sobre a necessidade de a gente ter uma estratégia para vencer. Isso é uma questão elementar. E nós, do Põe Rosas, a gente carrega no nosso nome a luta pelo pão e pelas rosas. Por condições materiais de uma vida plena para as mulheres e toda a humanidade, mas também pela poesia, a arte, coisas que sequer conseguimos imaginar nesse sistema capitalista miserável de exploração e opressão no qual a gente vive. Tem um dado que é bem chocante, tem que ser chocante, de 2017, de que das mais de 1 bilhão de pessoas que vivem na pobreza extrema, 70% são mulheres e meninos. Isso é muito expressivo do que é o casamento entre o capitalismo e o patriarcado. E a Miriam Bregman, que é nossa deputada federal na Argentina e constrói Põe Rosas lá, disse numa entrevista para a rádio, eu achei bem forte, ela virou e falou assim: sim, a gente é comunista. E a gente quer acabar com esse sistema completamente irracional, onde 30% da comida que é produzida é jogada fora. Depois ela segue argumentando e ela coloca como a gente vive essa situação com 40 anos de ofensiva neoliberal e que, frente a isso, a gente precisa de uma estratégia que se dê a tarefa de mudar a sociedade pela raiz. E é essa batalha que a gente dá na construção de um grupo de mulheres e dissidências internacional socialista que luta para fazer a revolução. Porque não é possível destruir o patriarcado sem destruir o capitalismo.
E a gente luta com total dedicação e certeza por cada direito, porque nunca nos foi dado nada. Assim como tentam apagar a história da luta das mulheres como parte da história da luta de classes, e a gente não permite isso. Até porque, meio à crise, a gente vê que os nossos direitos que foram conquistados com tanta luta no marco das democracias capitalistas, eles são arrancados um a um. E os capitalistas fazem uso do mais podre que podem achar para nos atacar, como a gente viu com o bolsonarismo no Brasil. Agora, a gente também sabe muito bem que nenhum direito que a gente conquistou com muita luta eliminou a opressão patriarcal, o racismo, a exploração, que mantém milhões submetidos à escravidão assalariada, na barbárie da fome. Um sistema que produziu uma pandemia da Covid-19, nos trouxe a guerra em seguida e carrega uma crise ambiental que castiga com mais força as mulheres com inundações, secas e tragédias capitalistas. Por isso, que nem a Miriam Bregman disse nessa mesma entrevista, a gente quer mudar a sociedade pela raiz, planificar a economia, realmente reorganizar a sociedade desde baixo. E nesse sentido é que a gente rememora a Revolução Russa como a maior experiência pela libertação feminina da história da humanidade. Porque os bolcheviques davam uma batalha científica pela emancipação das mulheres. Um processo revolucionário que queria levar até o fim a batalha por uma sociedade sem opressão, sem o patriarcado, sem o peso do racismo. As mulheres na Revolução Russa foram a faísca da Revolução, tanto no 8 de março de 1917, que é uma data emblemática que dá início à Revolução, assim como as greves que antecederam esse processo, mas também na primeira greve contra o governo provisório. E elas cumpriam esse papel em base a uma estratégia que era levada pelos bolcheviques adiante, que tinha 4 princípios: a união livre, a emancipação das mulheres através da independência econômica, a socialização da atividade doméstica e o gradual e inevitável desaparecimento da unidade familiar burguesa. Essa batalha científica era dada com passos concretos, legalizando o aborto, criminalizando a homossexualidade, buscando construir creches, restaurantes, lavanderias públicas, garantindo o direito ao divórcio, e uma série de outras medidas que eram tomadas justamente para que elas pudessem deixar de existir. E isso se dava em base a essa visão estratégica da qual mulheres revolucionárias como a Larissa Heiser, Krupskaya, Kollontai compartilhavam, e Lenin e Trotsky, dirigentes da Revolução Russa, eram linha de frente de elaborar. É fundamental conhecer esse processo também para entender o que foi o papel nefasto do stalinismo para as mulheres e para a classe trabalhadora internacional de conjunto, né? Seja no papel de organizador de derrotas a nível internacional, mas também na própria União Soviética, criando honrarias para as mulheres terem filhos, prendendo elas ao fogão, proibindo o aborto, recriminalizando a homossexualidade. E nesse sentido que é tão central a defesa de uma estratégia verdadeiramente socialista revolucionária que tire lições de cada processo para levar essa batalha até o final. Porque justamente a gente quer o direito ao pão e às rosas, por uma vida plena. E é essa batalha que nos move. A gente busca iluminar o presente, fazendo essas pontes históricas e levando adiante a tradição das mulheres que nem a Rosa Luxemburgo dizia, onde mais feliz viva em meio à tormenta. E a Diana, numa mesa aqui no Nordeste, agregou que a tormenta é a revolução. Então é só essa tarefa que a gente se dá, enquanto mulheres que batalham pelo feminismo socialista. Oi, gurias. Bom, primeiro agradecer o convite para estar aqui nesse episódio número 100 do nosso podcast. E quero começar já retomando um pouco do que a Diana colocou para falar sobre o que significa lutar por um feminismo socialista. Significa, em primeiro lugar, entender que a emancipação das mulheres não é possível enquanto a maioria da população mundial vive numa situação de exploração. E a opressão de gênero, o machismo que a gente sente todos os dias na pele, também não está separado da exploração e da miséria capitalista que esse sistema impõe a toda a nossa classe, a toda a classe trabalhadora. Pelo contrário, a opressão machista, assim como o racismo, a LGBTfobia, a xenofobia, ainda que sejam processos diferentes entre si, de conjunto estão a serviço de potencializar a exploração de uma classe sobre a outra, de garantir que os capitalistas possam extrair ainda mais do nosso suor e do nosso trabalho a serviço dos seus lucros. Além disso, essas opressões servem também como mecanismos de divisão da nossa classe, nos colocando uns contra os outros e buscando nos anular enquanto sujeitos políticos de transformação da realidade. E nesse sentido, lutar por um feminismo socialista significa não aceitar nada disso e batalhar de maneira intransigente por cada uma das demandas mais elementares das mulheres, como o direito ao aborto, o direito à maternidade, o direito pleno ao próprio corpo, sem interferência da igreja, e por isso pela separação entre igreja e Estado. Também o combate contra a violência machista que mata mulheres todos os dias,
e travar cada uma dessas batalhas sem nunca separar isso das demandas que são do conjunto da classe trabalhadora, como a revogação de todas as reformas, o fim do teto de gastos, a luta contra o desemprego e pela divisão das horas de trabalho entre todos que podem trabalhar, e mais de conjunto por um programa político que faça com que sejam os capitalistas que paguem pela crise. Então, a luta por um feminismo socialista também se concretiza em uma batalha diária para organizar em cada local de trabalho e estudo as mulheres e homens da nossa classe contra a opressão e a exploração, nos colocando na linha de frente de cada luta das categorias onde a gente está e confiando somente nas nossas próprias forças, e não em nenhuma instituição desse Estado capitalista, machista e racista, como é, por exemplo, no judiciário, né, que agora se coloca aí como supostamente democrático, para se separar do bolsonarismo no Brasil, mas que teve junto com a extrema-direita para aplicar todos esses ataques e essas reformas contra nós. E para travar essas batalhas é preciso independência política em relação aos patrões e também em relação ao novo governo, que tem não somente o Alckmin como vice do Lula, mas também teve o apoio de setores patronais como a Fiesp, a Febraban, além da fração majoritária do imperialismo americano. Então o feminismo socialista entende cada uma dessas batalhas como um importante ponto de apoio para que nós, mulheres, junto com a classe trabalhadora, possamos avançar na luta contra o sistema capitalista de conjunto, contra a exploração capitalista de conjunto. Porque lutar pelo feminismo socialista significa não se conformar com esse sistema completamente irracional, onde mais de 1/4 de toda a comida produzida é jogada no lixo, enquanto milhões de famílias passam fome pelo mundo. Significa não aceitar a barbárie das guerras como ocorre na Ucrânia. Significa que nós somos comunistas, porque nós queremos que a tecnologia produzida esteja a serviço de suprir as necessidades humanas e não de sustentar os luxos de um punhado de parasitas que destrói as nossas vidas, a nossa saúde e também o meio ambiente, tudo a serviço dos seus lucros. Lutar pelo feminismo socialista é lutar por uma vida que vale a pena ser vivida, para libertar as mulheres do machismo e toda a classe trabalhadora dessa miséria capitalista que é imposta para nós todos os dias. E para isso, a gente toma como um guia para a ação o marxismo revolucionário e toda a tradição teórica produzida à luz de distintas experiências da nossa classe, como foi a Revolução Russa, a Revolução Espanhola e outros tantos processos onde as mulheres trabalhadoras estiveram na linha de frente. A partir do legado teórico, que é do Marx, do Engels, do Lenin, do Trotsky, da Rosa Luxemburgo, do Gramsci e de outros revolucionários e revolucionárias, que a gente busca ler a realidade para intervir e transformar a realidade. Partindo de cada local onde a gente está, para preparar desde já os combates que vão se colocar e com a certeza de que novamente a nossa classe vai se erguer no Brasil, assim como tantas vezes se ergueu na história, assim como vem se erguendo também em outros lugares do mundo desde o início da crise capitalista nos últimos anos. E preparar esses combates significa também batalhar pela construção de um partido internacional da revolução, uma ferramenta política capaz de conduzir a nossa classe à vitória contra os capitalistas. Esse partido vai ser fruto da experiência política concreta da classe trabalhadora, a partir de rupturas e fusões, superando experiências reformistas, um processo do qual nós, da fração trotskista, que impulsiona o grupo de mulheres pão e rosas em diversos países, assim como também o Esquerda Diário, nos preparamos para ser parte e convidamos todas e todos a travarem conosco cada uma dessas batalhas desde já. Gente, para ir finalizando, eu quero chamar aqui a maravilhosa Flávia Vale, que é professora em Belo Horizonte, para ela contar para a gente o que nós do Pão e Rosas vamos levar à frente na construção do 8 de março. Vem com Pão e Rosas, meninas! Oi, gente, é um super orgulho estar aqui com todas vocês nesse que é um episódio de final de ano, mas também de preparação para as nossas próximas batalhas e também para trazer ideias para a gente esquentando aqui nesse final de ano rumo ao 8 de março do ano que vem. E para combater a extrema-direita de forma independente em relação ao novo governo eleito, a gente tem que apostar na força da mobilização. A retomada da tramitação do Estatuto do Nascituro, que a gente está vendo agora novamente no Congresso, é um exemplo
de como a extrema-direita milita de forma ferrenha contra o direito ao aborto. Para quem não sabe, esse estatuto é um verdadeiro retrocesso sobre o direito ao aborto, reduzindo os poucos casos em que o direito ao aborto é legalizado no país. E pode significar um retrocesso de mais de 80 anos. O que isso significa, a gente já viu em casos horrendos, né? Como as meninas que foram estupradas terem negado o direito ao aborto e serem alvo de protestos reacionários que contou com figuras bizarras como a Damares Alves à frente. O que é esdrúxulo em um país que, a cada 4 mulheres que morrem por abortos clandestinos, 3 são negras. Expressão de século de patriarcado e de uma história de colonialismo e racismo. E que foi abordado também em vários episódios aqui do podcast, que o bolsonarismo também é uma resposta reacionária ao enorme movimento de mulheres que tomou vários países da América Latina e teve um impacto importante no Brasil com a chamada Primavera Feminista. O movimento de mulheres, esse movimento de mulheres heterogêneo que se expressou com os ares da luta de classes das jornadas de junho de 2013, levando para as massas de mulheres novos paradigmas de combate às opressões e às desigualdades de gênero. E, gente, o bolsonarismo, essa força reacionária, a gente sabe, não surgiu do nada. Ela também foi mantida dos porões da ditadura militar com a transição pactuada e teve o caminho pavimentado nos anos de democratização através de projetos de conciliação de classes. E, nos anos do governo do PT, não foi diferente. A Dilma escreveu aquela famosa carta ao povo de Deus, tranquilizando a bancada evangélica de que no seu governo não haveria a legalização do aborto, que foi o que cumpriu, os governos petistas nos seus 13 anos. O que foi chamado de um recuo tático em prol da governabilidade por setores do movimento de mulheres, mas que, na verdade, a gente sabe, foi a entrega de uma bandeira histórica. Enquanto isso, o resultado foi a bancada evangélica se fortalecer e foi parte das forças que levou à frente o golpe institucional de 2016. O direito ao aborto é tipo um ponto de acordo retrógrado entre as forças progressistas e reacionárias. Uma coisa do tipo, dessa linha a gente não pode passar. O problema é que nessa trégua quem cede são os projetos de conciliação de classes, já que a extrema-direita é incisiva e enfática na luta contra o direito ao aborto. Não por menos que o direito ao aborto foi, de novo, centro da disputa presidencial esse ano e que as nossas candidaturas para os cargos proporcionais parlamentares do MRT e do Pão e Rosas, a gente levou à frente fortemente essa bandeira em nossas campanhas eleitorais. E, de novo, a gente escutou das direções majoritárias do movimento de mulheres dirigidos pelo PT e, com a conivência do PSOL, a velha história da conciliação, mas agora encoberta com uma suposta tática contra o fascismo. Ou seja, de novo, a narrativa petista criou todo um repertório de que é melhor baixar as bandeiras e conciliar com a direita do que lutar nas ruas com milhares de mulheres junto aos trabalhadores. E agora, como parte da gente se preparar para um ano em que a extrema-direita vai seguir ativa nas ruas, a gente tem que exigir dos nossos sindicatos, entidades estudantis, centrais sindicais, movimentos sociais que organizem a luta e a mobilização pela base, com planos de luta e greves para enfrentar os ataques da extrema-direita e a gente arrancar com a força da mobilização os nossos direitos. E por tudo isso, eu quero fazer um convite aqui para todo mundo. No próximo 8 de março, o primeiro depois dos 4 anos do governo Bolsonaro, a gente tem que erguer alto as bandeiras pelo direito ao aborto e batalhar para que elas estejam de onde nunca tinham que ter saído, nem terem sido arrancadas, das ruas e do nosso terreno, que é o da luta de classes. Bora, pessoal, discutir essas ideias e as ideias do feminismo socialista. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio especial. Foi muito forte, com essas mulheres que estão na batalha por um feminismo socialista cotidianamente. O Pão e Rosas é composto por todas nós e mais dezenas de mulheres e LGBTs espalhadas por esse país. A gente defende uma perspectiva socialista em cada local de trabalho e estudo onde a gente atua. E a gente quer chamar vocês para se organizarem com a gente, já que o patriarcado não vai cair sozinho, a gente vai ter que derrubar.
A nossa luta é por uma sociedade comunista, onde não exista mais opressão e nem exploração. Vem com Pão e Rosas. Pessoal, só foi possível chegar ao episódio 100 porque a gente tem uma equipe muito forte por trás desse podcast, com Rafaela Lafraia, que acompanha todos os episódios, desde o roteiro até a gravação, com o Rude, que está sempre fazendo aí a edição, mas eu também quero mandar um abraço especial para o Tiagão Mauá, que editou nosso podcast durante todo o ano passado e também nesse ano de 2022, e a toda a equipe do audiovisual do Esquerda Diário. Sigam nos acompanhando, porque ano que vem tem muitas novidades, como eu já falei para vocês. A gente volta com o videocast Feminismo e Marxismo. Estaremos juntos aqui, sempre, com a Valéria Miller e a Odete Assis. Então é isso, gente. Curtam e compartilhem. Espero vocês no ano que vem. Feliz Ano Novo!